Boa noite, meus queridos alunos. Eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas, o AB6, do Polo de Simões, Piauí. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o reino plantae, né, o reino das plantas. A gente começa sabendo que os organismos do reino plantae, eles são multicelulares, eles possuem células eucarióticas, são autossuficientes, ou seja, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, sendo que assim chamados de autótrofos, por produzirem seu próprio alimento. Todas as células vegetais possuem celulose em sua parede celular, vacúolos e cloroplastos em seu interior. Os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente. É através das plantas que a vida no planeta se mantém. Os vegetais são classificados quanto à presença ou ausência de flores. As plantas que não possuem flores e cuja estrutura reprodutora é pouco visível, chamamos de criptógamas. E as plantas que possuem flores e cuja estrutura reprodutora é bem visível, nós chamamos elas de fanerógamas. As plantas, quanto à presença ou ausência de vasos condutores, são classificadas em plantas avasculares e plantas vasculares. Então, o que são as plantas avasculares? Elas são destituídas de vasos condutores da seiva. Os filos que apresentam vegetais avasculares, são o filo briófita, que são os musgos, o filo hepatófita, que são as hepáticas, e o filo antosserófita, que são os antóceros, quer dizer. Reprodução das briófitas. Aí, como vocês podem observar, tudo começa pelo transporte do gameta masculino, né? Aí ocorre a fecundação. Aí, mais embaixo, na segunda setinha, a gente já tem um embrião formado. E quando esse embrião se forma, ele possui a cápsula e a haste. E essa cápsula e a haste, a gente chama ela de esporófito. Aí, esse processo é na fase assexuada. Lembrando que os gametófitos se desenvolvem a partir dos esporos. Aí vocês podem prestar atenção, é como se fossem umas sementinhas soltando na parte da cápsula. A gente chama isso de esporos. Aí vamos para a fase sexuada, né? Que já está formado os gametófitos. Nós temos o anterozoide e a osfera. E aí depois começa todo aquele mesmo ciclo da fase sexuada, né? Começa tudo de novo pelo transporte do gameta masculino. As plantas vasculares, também chamadas de traqueófitas, possuem vasos condutores de seiva. Dentre os vegetais vasculares, há os que possuem sementes e os que não possuem sementes. Os filos que possuem vegetais vasculares que não possuem sementes são o filo pterófita, desculpa, gente, que são as samambaias e avencas, o filo licófita, que são os licopódios e selaginelas, tem o filo xenófita, que é a cavalinha, um exemplo, né, desse filo, e o filo pisolotófita, que são as pisolotáceas. São nomes bem complicados, minha gente, esses filos, e eu estou um pouco
gripada, mas a gente vai dar certo. E aqui a gente tem a reprodução das pteridófitas. Tudo começa pela germinação, depois vem o prótalo do gametófito. E aí vai tudo se formando de acordo com o ciclo, né? Isso aqui é um esquema simplificado da vida da samambaia, que é uma pteridófita. E aí, como vocês podem ver, a fotografia de lado, ela mostra aqui o detalhe da face interior da folha, mostrando os soros. Os filos vegetais que apresentam plantas vasculares com sementes são as gimnospermas e as angiospermas. São plantas vasculares, né, com sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são vegetais que não apresentam flores, não apresentam flores, criptógamas e nem apresentam frutos. Aí nós temos esses filos, né, que são os pinheiros e ciprestes. Temos as cicas, temos o filho da genotófita, que são as genitáceas. Temos o filho das gingobilobas, como vocês podem ver. Aqui é o ciclo da vida das gimnospermas, né? Tudo começa pelo estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Nesse período no estróbilo masculino já começa com a meiose com formação de grãos de pólen. Aí no estróbilo feminino começa a escama ovulífera. E aí o estróbilo masculino, depois da meiose que formou os grãos de pólen, os grãos de pólen eles são liberados, formando a célula do tubo, que são os sacos aéreos. Depois do estróbilo feminino ter se descamado, ela passa por uma meiose, e aí ela vai formar o que a gente chama de megásporo funcional. Gametófilo feminino, o arquegônio com a osfera, formando o embrião, e do embrião forma o pinhão, né? Que aí a gente tem um exemplo do pinhão e aí já começa a germinação. E aí vocês podem ver o esporófito maduro e aí depois começa todo um ciclo novamente. As angiospermas vegetais que apresentam flores e frutos, a gente pode citar o exemplo do filo da magnoliófita ou antófita, que são árvores, capins, o maracujá, a laranjeira, a orquídea, a vitória régia. São todos exemplos de angiospermas que apresentam flores e frutos. Aqui é o ciclo da vida das angiospermas. Tudo começa pela semente, né? Implantada, aí passa pelo óvulo, tem a meiose. Aqui a gente vai ter os núcleos polares, o saco embrionário, que é o gametófito feminino, que fica dentro da osfera. A gente vai ter a polinização, os grãos de pólen, os envoltórios, a célula geradora, o zigoto, né, onde ocorre a dupla fecundação. Temos a parede do óvulo, o embrião, o endosperma e, por último, o fruto. E aí do fruto começa todo aquele ciclo. A gente retira a semente, planta ela e aí vai fazendo aquele ciclo de vida das angiospermas. Eu coloquei aqui para vocês nesse slide um mapa mental sobre o reino, né? Que são organismos eucariontes, multicelulares e, na sua maioria, fotossintetizantes.
Vamos começar pelas briófitas, né? Que são plantas avasculares, necessitam da água para reprodução, possuem o gametófilo dominante, não possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, não possuem semente, flor e fruto, e são representantes por musgos e as hepáticas. Aí vamos ver o exemplo das angiospermas. Elas possuem vasos condutores, possuem raízes, caules, folhas, flores, sementes e frutos. Aí de cara a gente já vê que já tem diferença das briófitas, né? Não necessitam de água para a reprodução. Elas produzem pólen, elas têm o esporófito dominante e sua representação é a mangueira, a roseira, a grama. Isso só são exemplos. Aí tem as gimnospermas agora, que elas possuem vasos condutores, possuem raízes, caules e folhas, possuem sementes nuas, não necessitam de água para a reprodução, produzem pólen, o esporófito é dominante, os representantes deles é o pinheiro e a araucária, é um exemplo deles. E aí a gente vê que as angiospermas e as gimnospermas, elas são bem semelhantes. É algum detalhe que a gente consegue diferenciar elas. A gente tem as plantas vasculares sem sementes, que possuem vasos condutores, possuem raízes, caules e folhas, necessitam de água para a reprodução, têm o esporófito dominante, não possuem semente, flor e fruto, e os seus representantes são os samambaias e avencas. Bom, gente, eu encerro meu vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com vocês. Foi um resumo do Reino Plantae e eu espero muito ter contribuído com vocês. Muito obrigada.